eu sou o professor José Renato. Hoje a gente está aqui reunido para falar um pouco sobre a Revolução de 1932 e a gente vai fazer um bate-papo, conversar um pouquinho sobre a data que é importante, não só para o governo do estado, mas também para São Pedro. E é uma data importante para a gente poder falar com os nossos alunos também. Eu queria falar, antes da Revolução de 32, eu queria falar um pouquinho sobre a República. A República no Brasil, ela aconteceu de 1888 a 1930. Essa mudança importante aconteceu no seguinte: os estados passaram a ser províncias e quem governava continuou sendo as mesmas pessoas, que eram os grandes fazendeiros. Durante a década de 20, nós tínhamos então a República do Café com Leite no Brasil, que era uma alternância entre os presidentes, entre candidatos a presidente paulistas e mineiro, que efetivamente ocupavam o cargo, e você teve movimentos de contestação com isso, que foi o movimento tenentista, que aconteceu em 1922. Mas o grande lance para dar o start da Revolução de 32 foram dois eventos que aconteceram em 1929. Um deles foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O Brasil era o maior exportador de café na época, então com a quebra da Bolsa de Valores a gente começou a ter prejuízo na exportação de café, deixaram de comprar o café brasileiro, mas o governo brasileiro ainda mantinha a compra do café para defender os cafeicultores. E o presidente da época, Washington Luiz, ele, quebrando a política do café com leite, em vez de indicar um novo governante mineiro, ele resolveu indicar um governante paulista. As eleições de 30 aconteceram entre Júlio Prestes e o Getúlio Vargas. Júlio Prestes foi eleito em eleições fraudulentas, que sempre aconteceram na Primeira República, só que, com um fato político isolado da morte do vice do Getúlio Vargas, do João Pessoa, deu um start para a revolução dentro dos quartéis dos tenentistas, para poder então acontecer a Revolução de 1930 e levar o Vargas ao governo. Quando Vargas assume o governo, ele vai cancelar a Constituição, ele vai fechar o Congresso, ele vai colocar interventores nos estados, pessoas de confiança dele, e vai criar uma série de coisas. Vai criar o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, vai criar o Ministério do Trabalho, vai começar a pensar na escola gratuita para todas as pessoas, mas nós não tínhamos a garantia de lei da Constituição, e isso vai incomodar grande parte. Aliás, isso vai incomodar os paulistas que queriam essa aprovação de uma Constituição. Mas para falar sobre o fato da Revolução de 32, eu vou pedir para o meu amigo, professor Paulo, para poder contar um pouco melhor sobre essa revolução. Por que ela aconteceu? Como foi a revolução? Olá a todos, sou o professor Paulo Tarso, sou professor de História da rede, estou no momento como diretor. E a Revolução de 32, a importância dela, não só para o estado de São Paulo, mas para São Pedro e também para o Brasil. Era chegado o momento onde nós não tínhamos uma democracia no estado, no país. Todas as ordens eram tudo, as leis, não existiam leis, vinha tudo do Getúlio Vargas. Então não havia uma Constituição. Por isso que muita gente fala guerra dos paulistas ou guerra constitucionalista, Por que isso? Porque nós queríamos uma Constituição, Apesar de termos, no campo de batalha, termos perdido, a guerra, nós ganhamos, porque em 34 foi instituída uma nova Constituição no país. E a Revolução de 32, ela foi realmente assim muito séria no nosso estado. Houve combates muito ferrenhos, bombardeamentos, A cidade de Campinas ela foi bombardeada, outras cidades também foram bombardeadas, a cidade de São Paulo foi bombardeada. Tivemos o Porto de Santos, ele foi bloqueado, então nem alimentos nem armas chegavam no estado de São Paulo por causa disso. São Paulo ficou cercado, praticamente nós não tínhamos mais nenhuma saída. Nós estávamos lutando, São Paulo lutou contra todos os outros estados da federação, e São Paulo, apesar de tudo, a revolução
foi uma coisa que até pouco tempo nós não tínhamos nem o direito de comemorarmos o nosso 9 de julho. Nem era feriado. Foi promulgado há muito pouco tempo. Não me recordo agora quando foi a promulgação, mas faz muito pouco tempo que foi promulgado o feriado. E é uma coisa que nós temos que recordar, temos que reviver, temos que puxar isso do passado, trazer novamente para a nossa realidade, né? Porque é um dos fatos mais importantes que aconteceram em nosso país, né? A luta por uma democracia, por uma Constituição, né? Eu trouxe aqui algumas coisas interessantes para a gente mostrar, né, sobre o conflito. São Paulo, na época, o Brasil, os capacetes brasileiros, eu tinha alguns, agora não tenho mais. Os capacetes brasileiros eram de couro e cortiça. São Paulo foi o primeiro a fazer os capacetes de aço, né? E esses capacetes, eles são os 3 modelos que foram feitos na Revolução. Esse modelo é o modelo mais emblemático, tá? Ele é baseado no modelo Adrian, modelo francês, tanto é que ele é conhecido como modelo Adrian. Esse é o modelo Adrian também, só que ele é conhecido como Paulistinha. Aqui no respiro dele, ele é redondo, né? Ao contrário desse Adrian. E esse aqui é o modelo MK1, que é baseado no capacete inglês, Quando Getúlio Vargas ele toma as fábricas então, não só de munição, quanto também de produção bélica de São Paulo, ele começa a produzir, ele leva o maquinário para Magé, no Rio de Janeiro, e ele começa a produzir esse modelo aqui. Foi o modelo que o Brasil adotou na época, entendeu? Tem várias curiosidades, né? Até hoje em dia eu tenho colegas meus que fazem, são historiadores que fazem um trabalho arqueológico que é de resgate das trincheiras. Eles vão nos campos de batalha, com detector de metais, e fazem o levantamento de algumas coisas, né? Também, essa aqui é uma das baionetas utilizadas na época. Essa aqui é uma baioneta do fuzil Mauser, 1908. Foi largamente utilizada na Revolução de 32. Tá? Seria mais ou menos isso, né? O tempo é curto. Passo a palavra agora para o professor Guilherme. Olá a todos, sou o professor Guilherme, aqui também da Rede Municipal de Ensino. Como o professor Paulo havia contado, a luta era por democracia e a guerra foi sangrenta. A gente nunca pode perder de vista que uma guerra envolve pessoas. E uma das características mais importantes de 32 é o envolvimento das pessoas com a causa. Então, o povo paulista literalmente se uniu em torno da causa da luta pela Constituinte. A gente teve a participação de crianças, tivemos a participação de mulheres e da população em geral. Um dos elementos importantes para a gente entender esse envolvimento era que muitos doavam ouro, né, já que São Paulo não tinha recursos para enfrentar as tropas de Getúlio Vargas. Então, se iniciou no estado de São Paulo uma campanha pelo ouro, ou seja, para que as pessoas pudessem doar o que elas podiam para a causa. Então, muitos doavam suas joias, e um detalhe é que muitos casais doavam suas alianças para ajudar nos recursos. Até tem uma passagem muito interessante contada pela professora Cidinha, que muitos doavam suas alianças e, em troca, recebiam uma aliança de latão, e muitos casais permaneceram com essas alianças. A gente teve, como eu havia comentado com vocês, a participação feminina no conflito. Acho que isso é um elemento muito importante para a gente destacar. As mulheres se alistavam como enfermeiras para ajudar no conflito. Também a gente tem aí a questão dos uniformes, né? O conflito ele se passa em julho, que é o inverno, o período mais rigoroso do inverno. Então, muitas casas viravam oficinas de costura e as mulheres trabalhando na costura. A gente tem também a participação de crianças que ajudavam, por exemplo, levando
medicamentos, levando recados, como é o caso dos escoteiros. E uma das figuras que marca, como eu falei, da participação feminina, e aí trazendo agora para São Pedro, é a figura de uma importante personagem da nossa história, que é a professora Ondina Mendes Parreira. Quem vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso, e aí entrar no contexto de São Pedro, a importância que São Pedro tem também para esse movimento, é a professora Cidinha. Olá, eu sou a professora Cidinha, supervisora de ensino, e apaixonada pela história de São Pedro, e dentro da Revolução de 1932, a gente tem assim algo para colocar. De que forma? Foram 27 os participantes de São Pedro que partiram para a luta. 26 voltaram, um foi o herói, né, morreu em batalha, então, filho da terra, que tinha mais um irmão lutando em outra frente. Então, tudo isso é muito significativo. Quando o professor Guilherme falou da presença feminina na Revolução, a gente tem sim que lembrar da professora Ondina, porque ela era uma jovem recém-formada, terminado o magistério, que se empolgou com a Revolução e que, num comício, né, para colocar a população a par do que estava acontecendo em São Paulo e de tudo que acontecia pelo Brasil, ela tomou a fala e conclamou as pessoas a participarem da Revolução. Eu acho isso emocionante, porque com a fala dela, ali presentes, os jovens, muitos se alistaram dali, outros foram para casa para refletir. Então, é muito importante a participação dela. E ela queria ir trabalhar à frente, mas ela ficou assim escalada para coordenar os trabalhos aqui em São Pedro, né? Então, ela fazia essa parte que o Guilherme também falou, de preparar uniformes, de mandar receber remédios para enviar. Então, foi essa a participação dela. Então, nós demos sempre a Revolução em São Pedro, né? A participação dos são-pedrenses, assim, e lembrar da figura da professora Ondina. Eu penso que eu deveria falar mais alguma coisa assim. Uma preocupação que foi nossa, 1912, 13, é de que não se lembravam mais da Revolução aqui em São Pedro, comemorando o 9 de julho. Então, nós tínhamos a preocupação porque havia um monumento de 1982, quando se comemorou o cinquentenário da Revolução. Ele estava ali atrás da rodoviária, não era visto nem reconhecido pelas pessoas. Eu fui muitas vezes lá participar, porque eu era sobrinha de um combatente, então eu representava a família, porque os filhos dele, um já morreram, outro mora no exterior, então não tinha ninguém mais aqui. Então, era feito lá, mas cabiam poucas pessoas. A gente tinha sempre que estar preocupada com a passagem de ônibus e de carros. Então, nós tivemos a preocupação de ver a possibilidade de mudar o monumento. Então, foi um trabalho árduo de várias pessoas, eu fiz parte do grupo, e nós fomos consultando todas as pessoas descendentes dos revolucionários, né, dos que participaram da Revolução, para ver se eles concordavam com a nossa ideia. E eles concordaram sim, nós abrimos um livro e todos assinavam como adeptos dessa mudança. Segundo passo nosso foi falar com o prefeito atual, que só respondeu assim: eu farei sim, acho que vocês têm uma ideia brilhante, porque nós pensávamos em estudantes participarem, poderem ir naquele local acanhado, isso não era possível. Desde que quem colocou não faça objeção. Então, nós fomos falar com o senhor Valme, que foi no governo dele em 82, que foi colocado, então, o monumento. Ele prontamente nos atendeu e disse que não
que muito bem pensado, na época era o que ele tinha, né, para fazer. Com muito custo conseguimos, né, até falando com o fórum, se não haveria objeção, porque a praça é considerada deles, né, deles assim, em termos. E todos deram o sim e nós conseguimos. Então, mas foi um trabalho nosso que já começou em 2012 para chegar no 9 de julho de 14 e a gente ter um monumento dignamente, né, respeitado lá na Praça do Fórum, onde nós já pudemos, né, com os professores aqui presentes, acompanhar muitas comemorações com alunos presentes, que era essa a nossa preocupação como educador. Beleza, galerinha. Então, ficamos assim. Esse é o nosso bate-papo sobre a Revolução de 32. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido um pouco da história e a gente está sempre aberto a conversar sobre os eventos e tudo mais. Então, caso vocês queiram mais coisas, procurem pela Secretaria de Educação, procurem por nós, professores, para que a gente possa, então, ampliar essa conversa, deixar essa conversa mais agradável a todos. Beleza? Fiquem em casa, fiquem com Deus e até mais.